número 121. Diz assim a palavra de Deus: levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece, o seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá, ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor, como sombra que o protege. Ele está à sua direita, de dia o sol não ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo o mal, Ele protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Feche os teus olhos, vamos orar ao Senhor, vamos dar início ao culto dessa manhã. Agradeça a Deus por estar aqui, agradeça a Deus por sua vida, sua família, agradeça a Deus por esse tempo que nós podemos estar juntos para adorar o seu nome. Louvado seja o Senhor, ó Deus. Obrigado por este dia, obrigado por estarmos aqui, congregados e reunidos para adorar ao Senhor. Nós te agradecemos por tua bondade, como diz esse salmo: o Senhor é aquele que nos guarda, o Senhor é aquele que nos protege, o Senhor é aquele que está ao lado de seus filhos, para conduzir, para fortalecer e para direcionar. Receba a nossa adoração nessa manhã, ó Pai, e o nosso louvor, em nome de Jesus. Amém, amém. Fica de pé no seu lugar, nós vamos dar início ao culto dessa manhã, louvando a Deus. Eu quero convidar você a abrir o seu coração, adorar ao Senhor, prestar a Ele o seu culto. Você veio cultuar a Deus, você não veio assistir um culto, você veio cultuar ao Senhor. Então vamos adorá-lo nessa manhã. Sim.
comprou para Deus o Pai homens e mulheres de todas as tribos, línguas, povos, nações. Ao Cordeiro de Deus seja o louvor, seja a glória, seja a adoração. E é por isso que aqui nos congregamos, Senhor, para te exaltar, para te glorificar. Só o Senhor é digno de toda adoração e de todo louvor pelos séculos dos séculos. Amém e amém. Aplauda ao Senhor. Amém. Bota a mão no seu lugar. Bota a mão no seu lugar enquanto a gente ouve a melodia. Abra sua Bíblia rapidamente em 1 Timóteo, capítulo 2. 1 Timóteo 2. 1 Timóteo 2, no verso 4. Diz assim, 1 Timóteo 2, 4. 1 Timóteo 2, 4. Começa no 3. 2, 3 e 4. Diz assim: isto é bom e agradável perante Deus, o nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Verso 4, novamente: quer que todos os homens sejam salvos. Qual é o desejo de Deus? Que os seres humanos sejam salvos. O desejo de Deus é que homens e mulheres se convertam a Ele, que homens e mulheres retornem para a sua presença. Essa é a vontade de Deus. E não apenas isso, que eles cheguem ao conhecimento da verdade. Deus quer salvar vidas. Deus quer salvar pessoas. O que acontece com uma pessoa que está longe de Deus? Ela está morta em delitos e em pecados. E a luz do Evangelho precisa chegar na vida dela. E você e eu podemos ser o canal de Deus para que pessoas se convertam, para que pessoas conheçam ao Senhor. Você já teve a sua experiência com Deus, você já conhece o Senhor. E Deus quer salvar pessoas. Deus quer salvar vidas. Essa semana nós recebemos uma notícia, fomos pegos de surpresa no Brasil todo, a morte da repórter Glória Maria, da jornalista Glória Maria. Eu cresci vendo Glória Maria como repórter, atuar nos noticiários da Rede Globo. Ela faleceu 73 anos de idade. Ela estava com câncer, só que não havia muitas informações sobre isso. Ela havia falecido a óbito. Ela partiu. Ela partiu com o Senhor, eu não sei. Nós não sabemos. Deus é quem sabe. Só que a verdade a qual Deus está dizendo, a verdade da revelação nos mostra algo. Ou as pessoas partem desta vida tendo entregue ela a Deus, ou não. Eu não sei da Glória Maria, não sei. Eu não sei o que vai acontecer na eternidade com ela, não sei. Mas eu sei que tem pessoas no meu ciclo de relacionamentos que eu posso influenciar. Não é você que vai converter as pessoas, você não converte ninguém. Você é apenas um canal de Deus para ser um testemunho para que elas conheçam ao Senhor Jesus. A vontade de Deus é essa, que todos sejam salvos e que cheguem ao conhecimento da verdade. É por isso, irmãos, que precisamos estar engajados nessa missão. Se um dia a luz do Evangelho brilhou na sua vida e você conheceu a Deus, você agora deve ser um testemunho do Senhor nessa terra, para que vidas se convertam a Deus. E que você e eu possamos nos engajar nisso. Deus, usa a minha vida para levar pessoas ao teu conhecimento. Usa a minha vida para levar pessoas a te conhecer, a te servir. Que eu possa ser uma influência tua na vida dessas pessoas. Que eu possa ser um canal do Senhor para essas pessoas.
Eu não ia comentar, quem se estuda de você que eu falo isso, eu não gosto, mas eu vou falar. Essa semana o Davi compartilhou comigo de um amigo do relacionamento dele que se converteu a Jesus. Se converteu numa outra igreja. Aí o amigo mandou um áudio para o Davi, agradecendo, porque o Davi foi um canal de Deus para que ele pudesse conhecer a Jesus. Tanto Davi quanto o outro amigo do Davi que não ia crente. Aí eu falei para o Davi assim: Davi, a coisa melhor da vida é sermos um canal de Deus para abençoar as pessoas. O Davi nem tinha noção, não tinha nem noção disso, nem imaginava, nem esperava isso. Eu tive surpresa, né? Eu não sabia disso. Esse amigo dele foi um aluno há uns anos atrás. Aí ele mandou um áudio agradecendo: olha, a sua vida foi uma referência para mim. A sua vida mostrou algo de Deus. Está vendo? O que importa para nós é sermos sal e luz, sermos bênção de Deus. As pessoas vão chegar ao conhecimento do Senhor ao ver Deus em nossas vidas. Deus se converteu numa outra igreja, mas a vida do Davi o marcou. Como a sua vida, porque tem marcado a vida de outras pessoas. Seja uma bênção, ser uma bênção, ser uma bênção para outras vidas. Porque a vontade de Deus é que as pessoas se convertam, que as pessoas se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Amém? Nós vamos entregar dízimos e ofertas. Você que veio preparado, o teu poder, a sua bondade, reconhecemos o teu amor, a tua fidelidade, Pai. Obrigado porque em Ti podemos confiar, Pai. Obrigado porque em Ti podemos descansar. Senhor, eu peço nessa manhã, Pai, tome cada vida aqui, Senhor, nessa igreja, cada família representada. Só Tu sabe, Senhor, o que deseja cada um, Pai. Só o Senhor sabe a luta que cada um tem passado. Eu clamo nessa manhã, Senhor, visita cada família, Deus. Opera o Teu milagre. A Tua palavra diz que se Cristo nos libertar, verdadeiramente seres livres. Vem libertar, Jesus, as nossas famílias. Vem, Senhor, operar um milagre que só o Senhor pode, Deus. Quebra cadeias nessa manhã, Pai. Joga por terra todo contra-ataque do inimigo. Ó Deus, venha guardar, Senhor, nossa família nos poderes do Altíssimo. Aonde o nome possa vê-los, vem tocá-los. Ó Deus, Tu tem poder, Senhor, de transformar vidas, de transformar histórias, Senhor. Abre porta para aqueles que precisam, Senhor, de uma porta de emprego, recursos financeiros, Senhor. Aqueles que precisam de um direcionamento, Deus. Aqueles que hoje se encontram, Pai, fracos, Senhor, espiritualmente, emocionalmente, Senhor, abalados. Restaura, Senhor, nessa manhã, Pai, aquilo que perdido foi. Ó Deus, em nome de Jesus, traz um tempo novo para a Tua igreja. Traz um tempo novo, Senhor. Uma mentalidade diferente, Senhor. Emoções fortalecidas, Senhor. Fé avivada e fortificada, Senhor. Porque sem Ti nada podemos, Pai. Somos dependentes, Senhor, do Teu amor, Pai. Somos dependentes do Seu favor, do Teu carinho, da Tua fidelidade, do Teu cuidado. Ó Senhor, olha com olhos de amor nessa manhã. Olhos que só o Senhor tem, Pai. Nos ajude, Senhor, a olhar para nossas vidas, Senhor, e para a gente como o Senhor vê, Deus. Ajude-nos, Senhor, Pai, a ser transformados, Senhor, e libertos para a honra e glória do Teu nome. Nos dê, Senhor, um culto abençoado, Senhor. Prospera, Senhor, cada semente depositada no Teu altar. Traz a consciência, Senhor, sim, Pai, dos Teus filhos, Senhor, da importância do dízimo, Senhor. Não só para a igreja, Pai, mas para a vida deles, Senhor. E seja desatar todos nós, Senhor. Aviva, Senhor, dessa sabedoria para administrarmos as nossas finanças. Ó Deus, em nome de Jesus, e guerra recursos, Senhor. Socorro, Senhor, para aqueles que precisam. É que eu te oro e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Nicolas, Davi. Obrigado, Manuel. Livro 12 e Denise. Romanos, capítulo de número 12. Romanos 12, verso de número 11. As crianças já poderão ir para o grupo infantil, da parte da pastora. Romanos 12, 11 é o texto que estamos meditando nesse início de ano. Esse início de ano
janeiro, fevereiro, a palavra que Deus tem colocado muito forte no meu coração é Romanos 12:11. E temos falado sobre isso, sobre fervor e zelo espiritual. Romanos 12:11 diz assim: não, Romanos 12:11, está Romanos 12:11. Romanos 12:11. Isso está certo. Não sejais vagarosos no cuidado. Romanos 12, eu falei outro texto, né? Isso. Está em outra versão. Volta na NVI, o negócio da NVI. Nunca vos falte o zelo. Sejam fervorosos no espírito. Sirvam ao Senhor. Vou ler de novo. A gente está vendo uma outra versão que estava ali, né? Deve ser a sua versão, mas eu gosto dessa versão da NVI. Nunca falte a vocês o zelo. Nunca falte o zelo. Sejam fervorosos no espírito. Sirvam ao Senhor. Esse texto para mim está sendo uma direção para a minha vida neste ano 2023. Eu gosto dessa expressão do texto porque Paulo é bem enfático. Nunca falte zelo a você. Nunca deixe de ser uma pessoa zelosa. Começamos a pensar sobre isso semana passada. Nas semanas anteriores falamos de fervor. Seja fervoroso no espírito. Ou seja, você e eu precisamos ter um espírito fervoroso. Não podemos admitir ter um espírito apagado. Não podemos aceitar estar frios. Precisamos tomar uma postura com a nossa própria vida. Eu não posso aceitar estar frio. Eu não posso aceitar estar apático para com Deus. Eu preciso ser fervoroso. Diz o texto: seja fervoroso. Queime dentro de você. Como pastor? Busque a Deus. Ore, busque o Senhor. Comece a encher a sua vida espiritual. Seja fervoroso. E diz ainda: sirva ao Senhor. A gente começou essa série falando de fervor espiritual. E aí ficamos algumas semanas pensando sobre este tema, sobre a necessidade de cultivarmos em nossa vida o fervor. Fervor vem de fervura, de você colocar fogo. Quem gosta de café sabe que todo dia para fazer café você tem que colocar água para ferver. Não dá para fazer café se você não colocar água para ferver. Você tem que colocar água para ferver. Na vida espiritual, para que eu me mantenha fervoroso, eu preciso cuidar da minha espiritualidade para estar cheio de fervor dentro de mim. Eu não posso admitir estar frio, tenho que colocar lenha para estar quente. E na semana passada a gente começou a falar de zelo, e eu gosto dessa parte: nunca falte a você zelo. Aí eu perguntei semana passada: você é uma pessoa zelosa? O que é uma pessoa zelosa? É uma pessoa cuidadosa. É uma pessoa que faz as coisas com capricho, com dedicação, com esmero, com zelo. Zelo significa isso. Qual é o contrário de zelo? É tudo que é o oposto. Então, por exemplo, desleixo é falta de zelo. Você se acha uma pessoa desleixada ou uma pessoa zelosa? Já viu gente desleixada? Ontem teve reunião nas escolas que eu dou aula. Amanhã começa o ano letivo. Aí numa das escolas em que eu estava, participando da reunião pedagógica, o diretor abordou esse aspecto voltado aos professores. Ele falou uma coisa muito interessante. Ele falou assim: olha, professor, você precisa vir bem vestido. Você não pode vir mal vestido da aula. Imagina um professor desleixado dando aula, com a própria aparência. Eu gostei dessa fala dele.
Nós não podemos ser pessoas desleixadas. Pessoa desleixada é a pessoa que não tem cuidado, que não tem capricho, que não tem esmero, que faz de qualquer jeito, que faz nas coxas. Já viu essa expressão, nas coxas? Sabe onde vem essa expressão, nas coxas? Sabe onde vem? Na época da escravidão, da colonização aqui no Brasil, os telhados das casas, telhas, eram feitos nas coxas dos escravos. Colocava-se ali barro, para poder fazer o formato da telha. A expressão vem daí, que dá a ideia de fazer as coisas de qualquer jeito. Você na sua vida faz as coisas de qualquer jeito? A forma como você, por exemplo, administra seus negócios, seu dinheiro, seu tempo, sua casa, seu casamento, seus filhos. Como é que você faz com as coisas? Eu disse na semana passada que aqui no Brasil nós temos um problema muito sério. No Brasil existe a cultura da mediocridade e do desleixo. É uma cultura que pega muita gente. Muita gente no Brasil tem a cultura do desleixo, tem a cultura do relaxo, tem a cultura de fazer as coisas de qualquer forma, da mediocridade. Tem uma coisa no Brasil que é muito triste, a cultura do nosso povo, que é fazer as coisas de modo mediano, de modo medíocre. O que é uma coisa medíocre? É uma coisa abaixo da média. E isso, pessoal, em várias áreas. Tem profissionais que são medíocres. Seja que profissão que for, engenheiro, mecânico, pintor, vendedor, tem pessoas que exercem funções de uma maneira desleixada, sem êxito, sem esmero, sem dedicação. E isso é muito ruim, porque quando nós somos pessoas desleixadas, medíocres, fazemos as coisas de qualquer jeito, de qualquer maneira, a gente fica distante da excelência. O que é excelência? Excelência é exceder, é ir além. É ir além. É você ir um pouco mais além daquilo que você pode, daquilo que você faz, daquilo que você é. Na sua vida, como é que você se comporta? Você é desleixado ou você é zeloso? Você é desleixada ou você é zelosa? Você faz as coisas com esmero, com dedicação, você faz as coisas com excelência. O texto fala: nunca lhes falte o zelo. Só que o zelo que o apóstolo Paulo fala aqui é o zelo espiritual. Se tem uma coisa que a Bíblia fala, e eu estou descobrindo vários textos da Bíblia sobre isso, é que precisamos ser zelosos na nossa vida espiritual. E mais, precisamos ser zelosos por Deus e pela obra de Deus. Zelo espiritual. Como é que administramos a nossa espiritualidade? De maneira zelosa ou de maneira desleixada? Como é que nós tratamos as coisas de Deus? Tratamos as coisas de Deus de uma maneira desleixada ou de uma maneira zelosa? Então a gente começou a pensar sobre isso semana passada. E a gente pensou o seguinte: zelo é a atenção excessiva que se demonstra por algo ou por alguém. Então imagina um pai ou uma mãe que mostra muito cuidado pelos seus filhos. Isso é zelo. Quem é beneficiado com isso? Os filhos. Um pai ou uma mãe que cuida bem dos seus filhos tem zelo pelos filhos. Como eu sou professor de ensino médio, também fundamental 2, a gente vê que tem alguns pais que não cuidam bem dos seus filhos, não zelam pelos seus filhos. Aí tem um reflexo na escola. O zelo é o cuidado excessivo que você faz por algo ou por alguém. Zelo é também um empenho extraordinário na execução dos deveres. Conversava com o André agora há pouco. Aí o André compartilhava comigo uma experiência que ele teve com uma atendente na área comercial. Estava meio com uma vontade de atendê-lo. Ele foi irritado com isso. Detalhe, aqui no Rio isso é um comportamento, tá? O atendimento aqui no Rio
deixa a desejar, por exemplo, um atendimento em São Paulo. Já, por exemplo, mas quando você vai numa loja e você vai ser atendido por alguém, vem aquele vendedor com a cara fechada, parece que você está implorando algo. Vocês não viram comprar uma tinta para pintar algo lá em casa? É um vendedor lá com uma má vontade, sabe? Com aquele olhar de peso, aquele olhar assim de tem que atender você. Cara, eu sou cliente, vou dar dinheiro na loja. E ele me tratando ali de qualquer forma. Faltava ali zelo. A pessoa zelosa é a pessoa que se empenha nos deveres que ela tem. Ela tem um dever, ela tem uma responsabilidade e ela procura fazer o melhor. Nas reuniões que eu tive essa semana, nos colégios onde eu leciono, se falou muito sobre isso. Não com esse termo, mas se pediu muito ao que aos professores e colaboradores: empenho, dedicação. Deixa eu até compartilhar uma bênção aqui. Eu ganhei um prêmio. Ganhei um prêmio de meritocracia. Ganhei uma viagem com a minha esposa, né, que a gente vai fazer no meio do ano, por causa do meu trabalho do ano passado. Maravilha, glória a Deus. Vai deixar Deus usar vocês aí na escola. Por mérito, meritocracia, ganhei lá. Aí no meio do ano vou viajar. Né? Tudo pago. Eu e a pastora. Porque eu entendi aquilo que diz a Bíblia: tudo quanto te vier a mão para fazer, faça conforme as suas forças. Isso é zelo, isso é empenho, tá? Zelo também é a afeição ardente e viva por algo ou por alguém. Expressa também carinho. Quando você tem zelo por alguém, você tem carinho por esse alguém. Zelo significa cuidar. Cuidar, isso é a ideia de zelo. É ter consideração por alguma coisa ou pela pessoa. Um indivíduo que tem muito zelo por outra pessoa é chamado de zeloso. Então, o zelo se aplica a pessoas com quem convivemos e nos relacionamos, mas zelo também se aplica com as coisas. Você tem zelo com as suas coisas? Lá em casa eu tenho zelo com algumas coisas minhas, principalmente com livros. Eu gosto dos livros, para cuidar. Zelo tem a ver, portanto, com esse cuidado. Na Bíblia, essa qualidade de zelo significa uma diligência, uma postura que uma pessoa toma. Mas a Bíblia também diz que Deus é zeloso. Sabia disso? Deus é zeloso. Deus cuida do seu povo e Deus cuida das coisas do seu reino. Se você pegar a expressão Deus zeloso, você vai ficar impressionado de ver quantas vezes que essa expressão acontece. Deus zela pela sua glória, Deus zela pelo seu povo, Deus zela pelo seu reino. Deus é um Deus zeloso. E pelo fato de Deus ser zeloso, Ele preserva a sua santidade, a sua retidão. Deus é zeloso em toda a sua obra. Deus é zeloso no cumprimento da sua vontade. O Deus que adoramos e servimos é um Deus zeloso. E eu separei um texto para nós meditarmos nessa manhã. Um texto lá no livro de Josué, capítulo 23. Abra sua Bíblia lá. Josué 23. O verso-chave desse texto é o verso 11. Só que nós vamos ler todo o capítulo. Mas vamos começar só no texto-chave. Josué 23, 11. Esse é o texto áureo. Esse é o texto áureo. Diz assim: Josué 23, 11. Por isso, dediquem-se com zelo a amar o Senhor, o seu Deus. A gente vai ler esse capítulo, mas esse é o versículo-chave. Por isso, dediquem-se com zelo a amar o Senhor, o seu Deus. Deus quer ser amado com zelo. Deus almeja ter filhos zelosos por quem Ele é e pelo seu caráter. A gente vai ler o texto. Estamos falando sobre zelo espiritual. O que pode explicar a perda de zelo na nossa vida?
Às vezes perdemos o zelo espiritual quando deixamos a indiferença entrar em nossas vidas. Indiferença, descaso, relaxo, banalização. Isso vai roubando o zelo. Só que para nós entendermos este princípio e o que está aqui, temos que ler o livro de Josué, capítulo 23. E eu vou ler com você e eu vou lhe explicar. E nós vamos tirar algumas lições espirituais. Então começa comigo no verso de número 1, Josué 23. Diz assim: passado muito tempo, depois que o Senhor concedeu a Israel descanso de todos os seus inimigos, Josué, agora velho e de idade muito avançada, convocou todo Israel com as autoridades, os líderes, os juízes, os oficiais, e lhes disse: estou velho e com idade muito avançada. Para aí, olha para mim, a gente vai continuar. Quem foi Josué? Foi o sucessor de Moisés. Josué serviu a Moisés durante os anos em que Israel andou no deserto. E serviu muito bem. Josué serviu tão bem a Moisés que Deus escolheu Josué para continuar na missão. Qual que era a missão? Deus queria levar Israel para a terra de Canaã. Lembram que Deus levantou Moisés para tirar Moisés do Egito? E de um modo sobrenatural Deus operou no Egito, enviando ali as 10 pragas, o mar vermelho se abrindo, e Moisés conduziu Israel durante 40 anos no deserto do Sinai. Só que Moisés não pôde entrar em Canaã. Por que Moisés não pôde? Porque ele desobedeceu a Deus, ele pisou na bola com Deus, ele desonrou a Deus. E aí um substituto é escolhido. Quem é escolhido? Josué. E qual é a missão de Josué? Levar Israel para dentro de Canaã e expulsar de Canaã os povos pagãos. Então Josué é o líder do povo que tem uma incumbência militar, levar Israel para dentro de Canaã e apartar, tirar daquele território os povos pagãos, idolátricos que faziam coisas abomináveis, dentre elas o culto a Moloque, onde crianças eram oferecidas em sacrifício a Moloque. E Josué entra em Canaã com o povo de Israel e vai ter batalhas contra os povos cananeus, amorreus, girgazeus, heveus, heteus, os gibeonitas. E ele consegue, juntamente com Israel, expulsar alguns desses povos. Outros eles não conseguem expulsar, não cumpriram com a ordem que Deus havia dado, permaneceram na terra. Só que o fato aqui é que Josué está muito velho, bem velho. Se passaram algumas décadas. E ele sabia que estava para morrer, que a sua hora estava chegando. E ele mandou chamar quem? Diz o texto, ele mandou chamar todo Israel, as autoridades, os líderes, os juízes e os oficiais. Ele chamou todo mundo. Olha só, eu estou para partir, eu estou muito velho, eu liderei vocês durante mais de 30 anos, e está chegando a hora de eu ir embora. Eu quero falar algumas coisas para vocês. Então mandou chamar todos. O que ele falou? Verso 3, vamos continuar. Mas, isso, verso 3. Vocês mesmos viram tudo que o Senhor, o seu Deus, fez com todas essas nações por amor a vocês. Foi o Senhor, o seu Deus, que lutou por vocês. Lembre-se de que eu reparti por herança as tribos de vocês, toda a terra das nações, tanto as que ainda restam, como as que conquistei entre o Jordão e o Mar Grande, a oeste. O Senhor, seu Deus, os expulsará da frente de vocês, ele as empurrará diante de vocês, e vocês se apossarão da terra delas, como o Senhor lhes prometeu. Olha para mim, o que aconteceu aqui? O que aconteceu é que Josué, ele vai dizer: olha, todo mundo se junta, não tem que imaginar comigo a cena. Israel estava espalhado em todo o território de Canaã, porque nos dias em que Josué liderou Israel, não só expulsou alguns povos cananeus, como ele repartiu a terra, o território, e era um território gigante. E agora
Seu dia de morrer estava próximo. Ele mandou chamar todo mundo. Então tenta imaginar aí essa locomoção de gente indo aonde Josué estava. Então tenta imaginar na sua mente muitas pessoas, famílias, líderes, indo até onde Josué estava. E o povo estava espalhado em todo o território. Josué fala: olha, vocês viram que ao longo dos anos eu liderei vocês, eu conduzi vocês, eu reparti a terra entre as tribos. Nós conseguimos expulsar alguns povos, outros não foram expulsos por negligência minha e de vocês, mas o Senhor vai remover. E eu estou para ir embora e quero passar algumas orientações para vocês. Verso 6: façam todo o esforço para obedecer e cumprir tudo o que está escrito no livro da lei de Moisés, sem se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Não se associem com essas nações que rezam no meio de vocês. Não invoquem os nomes dos seus deuses, nem jurem por eles. Não lhes prestem culto e nem se inclinem perante eles, mas apeguem-se somente ao Senhor, o seu Deus, como fizeram até hoje. Para aí, olha para mim. Você já teve na sua vida algum avô, alguma avó, algum bisavô, alguma bisavó que reuniu você e seus irmãos para dar algumas orientações finais? Já teve isso? Já experimentou isso? Alguém já viveu isso aí? Acho que ninguém aqui viveu. Até porque a morte chegou ao repentino. Mas existem casos assim. Existem casos, às vezes, de idosos que, sabendo que a sua partida se aproxima, chamam seus filhos, chamam seus netos e dão algumas orientações, algumas instruções. É isso que Josué está fazendo. Josué manda chamar todo mundo, principalmente os líderes de Israel, para dar algumas orientações finais. E ele começa a dizer: olha, façam todo o esforço para obedecerem a palavra de Deus. Façam todo o esforço para obedecerem os princípios do Senhor. Não se contaminem com os povos pagãos que estão aqui no território. Eu vou lhe dizer, você começa a estudar a Bíblia, você vai perceber que ao longo do tempo foram esses povos pagãos que permaneceram na terra que contaminaram Israel, que permitiram que a idolatria e o culto aos deuses falsos entrassem em Israel. Mas Josué foi orientado: olha, não esteja compactuando com esses povos, não esteja compactuando com a idolatria deles, com a imoralidade deles. E passa todas as orientações. Verso de número 9: o Senhor expulsou de diante de vocês nações grandes e poderosas. Até hoje ninguém conseguiu resistir a vocês. Um só de vocês faz fugir 1000, pois o Senhor, seu Deus, luta por vocês conforme prometeu. Por isso, dediquem-se com zelo a amar o Senhor, o seu Deus. Olha o que o Judá está dizendo aqui. Está dizendo o seguinte: olha, vocês viram como que o Senhor esteve ao lado de vocês, e como que com a ajuda dele conseguimos prevalecer na terra e expulsar esses povos pagãos. Por causa disso, do Senhor estar ao nosso lado, do Senhor estar conosco, do Senhor nos ajudar. Por isso, se dediquem com zelo a amar ao Senhor. Então Josué está dando as instruções finais. Mas continuando, para fechar o texto, verso 12: se todavia vocês se afastarem e se aliarem aos sobreviventes das nações que rezam no meio de vocês, e se casarem com eles, e se associarem com eles, estejam certos de que o Senhor, seu Deus, já não expulsará essas nações de diante de vocês. Ao contrário, elas serão armadilhas, cilaço para vocês, chicote em suas costas e espinhos em seus olhos, até que vocês desapareçam desta boa terra que o Senhor, seu Deus, deu a vocês. Pessoal que esteve comigo na escola bíblica, lembra que eu falei lá na Babilônia? Hoje? Pois bem, Josué falou isso aqui para o povo mais de 1000 anos antes disso ter acontecido.
José havia dito: olha, se vocês não se dedicarem com zelo em amar ao Senhor, esses povos pagãos que estão aqui no território vão contaminar vocês com a idolatria deles, com a imoralidade deles, e isso vai fazer vocês definharem, desaparecerem. Dito e feito, pessoal, depois de mais de 1000 anos, o que aconteceu com Israel? A gente hoje na escola bíblica, foram levados para a Babilônia, porque não cumpriram, não andaram segundo o preceito aqui dito. Verso número 14: agora estou prestes a ir pelo caminho toda a terra. Vocês sabem que lá no fundo do coração e da alma, que nenhuma das boas promessas que o Senhor, o seu Deus, lhes fez deixou de se cumprir. Todas se cumpriram, nenhuma delas falhou. Mas assim como cada uma das boas promessas do Senhor, o seu Deus, se cumpriu, também o Senhor fará cumprir em vocês todo o mal que ameaçou até eliminar essa boa terra que lhes deu, se violarem a aliança que o Senhor, o seu Deus, ordenou, e passarem a cultuar outros deuses, a inclinar-se diante deles, a ira do Senhor se acenderá contra vocês, e vocês logo desaparecerão da boa terra que Ele lhes deu. Olha para mim. Aqui está o Josué passando as orientações finais, dizendo a Israel: dediquem-se em amar com zelo ao Senhor. O que é interessante é que ele sabia agora que o seu povo estava estabelecido na terra, espalhado por todo o território de Canaã, que agora chamava-se Israel, só que ele conseguia vislumbrar duas possibilidades. Primeira possibilidade: se o seu povo mantesse o zelo de amor pelo Senhor, Israel continuaria a prosperar e crescer sobre a terra e ser um testemunho para as nações. Só que ao mesmo tempo ele via um problema, que se Israel perdesse o zelo pelo Senhor, daí porque ele vai falar: dedique-se em amar com zelo o Senhor. Ele via que se Israel perdesse o zelo, Israel definharia, seria contaminado pela imoralidade e idolatria daqueles povos pagãos, como aconteceu. E esse texto que eu estava preparando, meditando, para trazer uma mensagem a vocês, nos tem aqui algumas lições. A primeira delas é a seguinte: Deus, em seu caráter zeloso, Deus é zeloso, Deus cuida, Deus protege, Deus ele tem apreço. Deus, em seu caráter zeloso, cuida e sustenta seus filhos com amor e graça. Lá no versículo 3 a 5, o Josué começa dizendo o seguinte: olha, vocês viram como que o Senhor esteve com vocês. Deixa eu dizer algo para você, meu irmão, minha irmã: Deus é zeloso por você, Deus cuida de você, Deus tem um carinho e um apreço pela sua vida, meu irmão, minha irmã. Não pelo que você tem ou pelo que você é, mas por causa da graça dele. O nosso Deus é um Deus zeloso, porque Ele é gracioso. Em seu amor e graça, Ele cuida e sustenta os seus filhos. Sabia disso? Que Deus cuida de você. Sabia que mesmo em meio às dificuldades que você enfrenta, Deus continua cuidando de você e te sustentando. Ele é Deus zeloso. Ele zela pelos seus filhos. Eu gosto de um texto quando Jesus fala assim: se vocês sendo maus dão boas coisas aos seus filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial. Então o texto diz que o Carlinhos, por exemplo, que é a Rose, que a Dani, são pais e mães. Jesus fala: se vocês que são maus dão coisas boas para os seus filhos, cuidam dos seus filhos, a Rose cuida da Tina, a Dani dos seus filhos, o Carlinhos, vocês que são pais, nós cuidamos, muito mais do Pai Celestial. Deus cuida de você, Deus te sustenta. Sabe por quê? Porque Ele tem zelo por você, Ele tem zelo por você e por mim. Ele cuida e sustenta cada um de nós com a sua graça bendita.
o seu caráter zeloso. Deus não é um pai relapso. Deus não é um pai irresponsável. Deus não é um pai negligente. Deus é um pai que cuida. Deus é um pai que sustenta. O teu Pai Celestial cuida de você, porque Ele é zeloso. Sabe uma lição que eu tirei aqui? É a seguinte: como é que o zelo por Deus se expressa? O que Josué está falando aqui? Josué estava, olha o que ele diz: eu estou avançado em idade, ou seja, cabeça branca, meu irmão, certamente barba grande. Ele está dizendo: olha, o que eu vou falar para vocês é sabedoria, o que eu vou falar para vocês é algo sábio da parte de Deus. E ele vai falar sobre zelo. Josué, nesse texto, vai falar sobre a necessidade de Israel manter o zelo por Deus. Tanto é que no versículo 11 que ele diz: se esforcem para manter o zelo de amor pelo Senhor. Então a orientação aqui do Josué é o zelo. E aí eu vi uma coisa nesse texto: o zelo por Deus se expressa na fidelidade da nossa obediência aos princípios santos e eternos da sua palavra. Como é que você mostra zelo por Deus? Você tem zelo por Deus? Deus zela por você. Agora, você zela por Deus? Como é que o zelo por Deus se expressa? Na obediência aos seus princípios. O Josué fala, lá no versículo número 6, ele fala assim: façam todo o esforço para obedecer os princípios. Escuta o que eu vou lhe dizer. Se prepare para os próximos anos que teremos à frente. Se prepare. Estamos vendo tempos em que a relativização moral e ética está se espalhando. O que é a relativização moral e ética? É eu definir para mim mesmo os padrões do que é certo ou errado, do que eu acho, do que eu penso. Se preparem para vocês verem aumentar com intensidade a degradação moral e espiritual da sociedade. Vai aumentar. Se preparem. Se preparem para vocês verem nos próximos anos um aumento exponencial da degradação moral, da degradação ética, da implosão de princípios e valores. Se preparem. Já estamos vendo algumas coisas que nos deixam estarrecidos. A coisa vai ampliar, não vai diminuir, vai aumentar. E como é que eu vou mostrar o meu zelo por Deus? Obedecendo aos princípios da sua palavra. Irmãos, a palavra de Deus tem princípios para a vida. Estamos vivendo um tempo em que as pessoas zombam e relativizam de princípios. Eu mostro meu zelo por Deus na forma obediente na qual eu me submeto aos princípios da palavra. Ontem eu conversava com um amigo crente em Jesus e ele dizia assim para mim: cara, está ficando complicado, hein? Cada vez mais você expressar sua fé, sua crença e princípios começa a ser ridicularizado e relativizado por outro. E esse amigo conversava comigo a tristeza que ele está vivendo por ver o seu filho ter sido engolido pelos princípios da sociedade decadente. O zelo por Deus se expressa na obediência aos princípios de Deus. Os princípios desta palavra para direcionar as nossas vidas. E eu mostro o meu zelo por Deus quando eu obedeço a esses princípios. Outra coisa que eu achei muito interessante está no versículo 7.
Olha o que o Josué falou para Israel, lá no versículo 7, e que lição que nós podemos tirar daí? Lá no versículo 7 ele disse assim: não se associem com essas nações que restam no meio de vocês. Não invoquem os nomes de seus filhos ou de seus deuses, nem jurem por eles. E aqui eles têm uma outra lição. O zelo por Deus se expressa em nossa postura de não nos associarmos com as práticas idólatras, imorais e pecaminosas daqueles que não temem e servem ao Senhor. Deixa eu dizer algo para você. Todos nós vamos ter vínculos de amizade e coleguismo. Temos que ter. Lá no seu trabalho, você tem que ter vínculos de amizades, de coleguismo. Na sua vizinhança, na escola. Nós temos que ter vínculos de relacionamento com as pessoas. Só que uma coisa é você ter vínculos de amizade e coleguismo. Outra coisa é querer praticar o que alguns dos nossos amigos e colegas praticam. O que Josué falou aqui? Olha, Israel, nós fracassamos em não expulsar alguns povos daqui. Povos com práticas idolátricas, com práticas pecaminosas, com práticas imorais. Nós falhamos, erramos. Então não se associem a essas pessoas, não se associem a esses povos, porque se vocês se associarem, vocês vão cair na idolatria, vocês vão cair na abominação de práticas imorais vergonhosas. Não se associem. Israel não ouviu. Qual é a lição para nós? A gente mostra nosso zelo por Deus quando a gente entende: opa, meu nível de amizade e coleguismo vai até aqui. Não pode ir além. Esse amigo com quem eu conversava ontem, crente a Deus, que compartilhou comigo a tristeza por ver o seu filho longe dos caminhos do Senhor, uma das coisas que ele percebeu foi aquilo que diz a Bíblia: as más companhias corrompem os bons costumes. O que é uma má companhia? Uma má companhia é aquela que quer impor ou direcionar você a viver princípios diferentes daquele que você vive. Uma má companhia não é necessariamente um bandido, não é necessariamente um criminoso. Uma má companhia é aquela que quer influenciar você de alguma tal forma que você abra mão dos seus princípios e valores. Se por um lado nós temos que ter amizade, relacionamento com as pessoas, por um outro lado nós temos que entender que às vezes pode ser por meio de alguns desses relacionamentos que a gente começa a receber influências que vão contaminar o nosso zelo por Deus. Dito e feito, o filho deste amigo está dando isso. E ele triste falando isso para mim. A Bíblia é bem clara: as más companhias corrompem os bons costumes. Viva com as pessoas, se relacione com elas, mas entenda: se elas não servem ao Deus que você serve, se elas não têm os princípios que você tem, o seu nível de amizade e relacionamento com elas tem que ter um limite, porque senão elas vão te influenciar. Porque senão o estilo de vida delas pode me contaminar, e algum de nós vai ser envolvido na dinâmica do relacionamento, e para agradarmos algumas pessoas, a gente começa a baixar a guarda da nossa santidade, para não constrangermos as pessoas que têm um estilo de vida diferente do nosso. É aqui o nosso testemunho. Quantas vezes que eu já me peguei em relação com pessoas que não são crentes, que não servem a Deus? Quantas vezes que eu me peguei em situações que eu tinha duas opções: ou eu baixava a guarda para praticar algumas coisas que elas praticam,
e deste modo me sentir aceito por elas? Ou de outra opção, cara, cuidado, porque às vezes a gente vai se envolvendo com pessoas, e tais pessoas começam a ter influência em nossa vida, e elas começam a nos afastar do zelo por Deus. As más companhias corrompem os bons costumes. Vamos estar atentos a assim. Nós adultos, nós que somos pais, deixe o seu filho ter amizade com crianças, mas monitora as amizades de seus filhos. As más companhias corrompem os bons costumes. As más companhias roubam o zelo por Deus. E o que é a má companhia? Como eu disse, a má companhia não é necessariamente um criminoso, um delinquente. As más companhias é alguém que tem um estilo de vida contrário aos princípios que eu abracei. Isso rouba o zelo por Deus. Outra lição que eu tirei aqui: o zelo por Deus se expressa na forma como nos dedicamos a Ele e a realidade do seu reino. E o que é interessante, olha o que Josué fala, verso 8: mas apegue somente ao Senhor seu Deus, como fizeram até hoje. O Senhor expulsou de diante de vocês grandes nações poderosas. Até hoje ninguém conseguiu resistir a vocês. Um só de vocês fez surgir mil, pois o Senhor seu Deus luta por vocês conforme Ele prometeu. Como é que o zelo por Deus se expressa? Se expressa da maneira como a gente se dedica por Deus. Ei, Deus quer que você se dedique por Ele e pelo reino dele. A pessoa zelosa por Deus se dedica a Deus. E ele fica muito chateado quando olha para a sua vida e percebe: eu cuido de você, eu zelo por você, e você é para comigo nada. Isso entristece a Deus. Deus fica triste conosco quando nós não zelamos por Ele. E zelar por Deus é se dedicar a Ele. E é nisso que está o fundamento do nosso êxito. Em prosperidade, esse amigo com quem eu conversava, pelos anos que eu conheço ele, eu vejo a boa mão de Deus sobre a vida dele. Como que Deus o faz crescer e prosperar? Por causa do zelo que ele tem por Deus. Ele tem zelo por Deus. E o que ele estava triste agora é porque ele, o filho dele abriu mão de tudo. Abriu mão de tudo. E o filho dele vai trilhar uma rota em que talvez ele não verá, possivelmente, a boa mão de Deus sobre ele como esteve sobre o seu pai. Quando zelamos por Deus, quando nos dedicamos por Deus, a sua boa mão está sobre a gente. E Ele nos faz crescer e prosperar sobre a terra. A pessoa zelosa por Deus, ela é exitosa. A pessoa que é zelosa por Deus, ela não é fracassada. A pessoa zelosa por Deus, Deus coloca a sua boa mão sobre ela e o Senhor a prospera. Zelo por Deus é dedicação a Ele. Zelo por Deus é dizer: Senhor, Tu me abençoaste com a Tua graça e me salvaste. Eu quero me dedicar a Ti. Eu quero ser zeloso por Ti. Você tem zelo por Deus? Ou você zela mais pelas suas coisas? Ou você zela mais pelos seus bens? O seu nível de dedicação pelas suas coisas é igual ou é superior ao zelo que você tem por Deus e pelas coisas de Deus? É isso que temos que pensar, irmãos. Onde é que está o nível do meu zelo pelo Senhor? Outra lição: a falta de zelo por Deus e pelo seu reino é a brecha a partir da qual nos afastamos dele. O que é brecha?
Brecha é uma abertura. Por exemplo, isso aqui é um acrílico. Aqui tem uma junção de silicone. Aqui tem uma brecha. Isso aqui não cai porque está conectado. Agora, se romper, vai cair. Às vezes as pessoas se afastam de Deus porque deram uma brecha na falta de zelo. A falta de zelo é a brecha a partir da qual nos afastamos de Deus. E não só isso. A falta de zelo por Deus e pelo seu reino é a brecha por onde o pecado entra, por onde a impureza entra, por onde nós somos contaminados. Quando falta zelo em mim, quando falta zelo na minha vida, quando falta zelo pelo Senhor, essa é a brecha a partir da qual o pecado pode entrar, a impureza pode entrar. Por exemplo, eu não sei como é que está a tua vida pessoal. Se na tua vida pessoal tem muita impureza moral, se na tua vida entrou pecado que está te corroendo, que está te dominando, é porque você perdeu o zelo por Deus. O zelo por Deus abre brecha, por onde pode entrar o pecado, a contaminação, pode entrar o esfriamento. Isso Jesus está falando. E a brecha por onde a impureza e a contaminação do pecado, advindas de influências negativas das nossas companhias, podem corromper as nossas vidas. Pastor, é difícil estar no meio do pessoal, da galera, e não se contaminar. Não é difícil não. Se você zelar por Deus, você não vai se contaminar. Se você tiver zelo por Deus e pelo seu reino, você pode estar no meio delas, como Jesus estava no meio dos pecadores. Jesus foi chamado de glutão e de beberrão. Por quê? Porque ele estava no meio da galera. Só que ele não praticava o que a galera praticava. Ele tinha zelo por Deus. O crente não tem que ser antissocial. O crente tem que ser social. Se socializar com as pessoas. Entretanto, não pode se render ao que elas praticam e fazem. Agora é fato que existem ambientes que não convém a um crente ir. Existem ambientes que não convém. Mas em situações que temos que estar, mas eu tenho que mostrar o meu zelo por Deus. Outra lição que eu tirei: a falta de zelo por Deus e pelo seu reino pode conduzir a nossa vida a um processo de frieza espiritual. Por que as pessoas ficam frias espiritualmente? Por que você fica frio espiritualmente? Porque você perdeu o zelo por Deus. Ninguém fica frio, estou frio espiritualmente por causa de A, B, C, é por causa de você mesmo. Você precisa zelar por Deus, pelo seu reino, pelas coisas de Deus. Isso vai nos esfriando, irmão. E eu falo, na realidade que eu vivo. Eu luto para não estar frio espiritualmente. Você acha que não existem circunstâncias, situações em que eu quero ficar frio espiritualmente, mas eu luto contra ela? Não, Senhor. Diz a tua palavra: nunca lhes falte zelo, sejam fervorosos no espírito, sirva ao Senhor. A frieza espiritual é falta de zelo por Deus. Você orou essa semana? Você teve o seu tempo de entrar lá no seu quarto, na sua sala, no seu escritório, se ajoelhar e buscar o Senhor? Separou tempo para ler a Bíblia, para falar com Deus? Ou você levanta todo dia agitado, a mil por hora? Tenha zelo. Zelo por Deus e pelo seu reino. E a última lição que eu listei: a falta de zelo por Deus e pelo seu reino pode arruinar a nossa vida.
e pode ser a razão principal dos nossos fracassos, derrotas e perdas. Sabe o que eu gosto da Bíblia? Eu gosto da Bíblia demais. E uma das coisas que eu gosto da Bíblia é que ela não maqueia nada. A Bíblia não maqueia nada. A Bíblia mostra os acertos dos servos de Deus, mas também mostra os seus erros. Ela não esconde nada. E tem vários personagens da Bíblia que falharam com seus erros por Deus e terminaram mal. Sabe um deles que eu fico horrorizado? Salomão. Gente, Salomão foi o homem mais sábio que existiu. Durante os dias do reinado de Salomão, Israel chegou numa posição de destaque internacional que outros povos iam até Israel para conhecer a inteligência da administração de Israel. Salomão chegou num patamar que ele levou Israel a uma condição geopolítica em que Israel tinha acordos comerciais com vários países, tinha lá uma balança comercial muito boa porque exportava muito. Só que Salomão terminou mal. Salomão terminou a sua vida em desgraça. Salomão terminou a sua vida em desgraça. Eu fico horrorizado com isso, porque Salomão foi usado por Deus para escrever Provérbios e Eclesiastes, livros fantásticos de sabedoria. Só que quando ele estava lá no topo, quando ele estava lá no alto, lhe faltou zelo por Deus. Aí ele começou a se render à sedução de suas mulheres, naquele contexto, ele como rei do dia. E aí ele começou a prestar cultos aos deuses pagãos. Ele começou a cultuar os deuses dos sidônios. O que aconteceu com Salomão? Salomão chegou no ápice da glória, por causa da sabedoria que Deus lhe dera, mas lhe faltou zelo por Deus. E terminou mal. A falta de zelo por Deus e pelo seu reino pode arruinar a nossa vida. E pode ser a razão principal dos nossos fracassos, a razão principal das nossas derrotas e a razão principal das nossas perdas. Por isso que Paulo disse: nunca lhes falte o zelo. Nunca falte zelo na sua vida. Porque se um dia faltar o zelo por Deus, meu irmão, a brecha abriu. E é o caminho do descenso, da derrota e do fracasso. Enfim, o maior desafio na vida cristã não é se converter e se entregar a Jesus. O maior desafio é se manter. E como é que eu me mantenho? O zelo. Nunca lhes falte o zelo. Nunca lhes falte o zelo. Como que eu quero estar daqui a 20 anos se Jesus não voltar? Eu vou estar bem mais velho. Daqui a 20 anos eu vou estar com 68 anos. Meu Deus do céu. Como é que eu quero estar lá? Firme e forte com o Senhor. Mas para chegar lá, meu irmão, não pode faltar zelo. Irmão e irmã, se faltar zelo na sua vida, isso pode arruinar você. Se faltar zelo espiritual por Deus e pelo seu reino, isso pode levar você ao fracasso, como aconteceu na vida de Salomão. Por isso, guarde no seu coração aquilo que diz a palavra: que nunca lhe falte o zelo pelo Senhor. Que o Espírito Santo complete essa palavra no seu coração, meu irmão e irmã. Escuta o que eu vou lhe dizer. A gente vive um tempo que muita coisa chama a nossa atenção. Muita coisa. Eu estou numa fase da vida em que eu estou começando a repensar algumas coisas. E uma das coisas que eu tenho repensado é que
que tem coisas que a gente dá atenção que não vale a pena dar atenção. São coisas fúteis e passageiras. Preciso dar atenção àquilo que pode manter o meu coração firme e aceso. Por isso que Paulo disse: tudo que for honesto, tudo que for justo, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se há alguma virtude, algum louvor, nisso pensa. Estou numa fase da minha vida que eu percebo que algumas coisas podem roubar de mim o zelo por Deus. Então o que eu faço? Não dou mais atenção para elas. Estou dando atenção para aquilo que pode manter o zelo no meu coração. Eu não quero perder o zelo por Deus. Eu não quero perder o zelo pela palavra de Deus. Eu não quero perder o zelo pelo seu reino. Estou numa fase da vida assim, lutando para manter o zelo, porque é possível. Paulo disse: nunca lhes falte o zelo. E Josué termina para nós com esse texto que eu li no começo, Jeremias 3:11. Por isso se dediquem com zelo em amar o Senhor. Se dediquem com zelo em amar o Senhor, o Senhor. Pai e mãe, seus filhos vão ver em você a referência de alguém zeloso por Deus. Isso vai inspirá-los. As decisões deles serão as decisões deles. Às vezes precisam ver o zelo de Deus na sua vida. Feche seus olhos e vamos orar. Se nessa manhã o Espírito Santo falou com você, renove no teu coração o teu zelo por Deus. Renove na tua vida o zelo pelo Senhor. Fale com o Espírito Santo agora. Se alguma coisa tem roubado de você o zelo por Deus, peça perdão ao Senhor. Entenda que Ele é o seu Pai Celestial, que zela por você. Mas Ele também quer ver de você e de mim o zelo por Ele. Nunca lhes falte o zelo. Ó Deus, ajuda-nos neste tempo em que vivemos, neste tempo tão desafiador, Senhor, de tantas coisas que roubam a nossa atenção, de tantas coisas que querem tirar o nosso foco, meu Pai, em nome de Jesus. Renova em nós o zelo pelo Senhor, o zelo pela Tua obra, o zelo pela Tua palavra. Pai, renova em nós o zelo. O Senhor é o Deus que cuida de nós, que nos sustenta, Pai. E não podemos retribuir a Ti de um modo inferior a isso. Perdoa a nossa falta de zelo, de dedicação. Não deixa trilharmos o caminho que Israel trilhou, Pai. Perdemos zelo por Ti. Que nunca falte o zelo em nós. E que nos esforcemos de maneira zelosa a amar ao Senhor acima de todas as coisas. Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Pai, aquele que nos deu vida em Cristo Jesus. Não permita, Senhor, estarmos aquém disso. Perdoe, Senhor, as nossas negligências. Perdoe a nossa maneira relapsa de tratarmos contigo. Perdoe pela nossa maneira relapsa de tratarmos com as coisas do Teu reino. Que entendamos esses princípios. Que Tu és o Deus das nossas vidas, o Senhor que governa a nossa história. Deus zeloso por nós, a quem nós também
completes a tua palavra nas nossas vidas, Pai, e nos ajuda a andar deste modo, para que no nosso coração haja um fervor intenso por ti pela tua palavra, que nunca falte em nós estas coisas. Perdoe, Senhor, as nossas distrações. Perdoe, a Deus, por muitas vezes deixamos o Senhor de canto e de lado. E sejamos zelosos pelo Senhor. Em nome de Jesus, vá se colocando de pé no seu lugar. Pessoal do louvor, vem aqui à frente. Nós vamos cantar mais uma vez aquele cântico para sempre adorado. E nós vamos celebrar a ceia do Senhor nessa manhã. Hoje é o primeiro domingo do mês. E todo primeiro domingo do mês a gente celebra a ceia do Senhor. E esse cântico nós cantamos para sempre adorado. Fala sobre a pessoa de Jesus, que com zelo por nós entregou a sua vida para que nele pudéssemos ter vida. Vamos adorar ao Senhor, irmãos, com esse cântico mais uma vez. Pecado
Queridos, tem personagens da Bíblia que eu gosto demais. E um deles é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo mexe muito comigo. E Paulo disse assim uma vez: o amor de Cristo me constrange. Ele abriu mão de toda uma carreira religiosa que ele tinha. Ele abriu mão de todo um projeto pessoal do judaísmo. E quando ele entendeu a graça de Deus em sua vida, ele disse: olha, eu sou constrangido. Eu não fico indiferente àquilo que Cristo fez por mim. E ele vai dizer aos irmãos de Éfeso a seguinte expressão: em nada tem a minha vida como preciosa para mim, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. O zelo que Paulo tinha no seu coração por Deus era o produto do constrangimento da dádiva de Jesus por nós. Dessa manhã estamos aqui para lembrar do sacrifício de Cristo, que se entregou por nós com zelo e amor, para que Ele pudéssemos ter vida, e que sua vida e a minha seja revertida a Ele com zelo e honra. Nós vamos agora participar desse memorial, que nada mais é do que um ato de rememorarmos o sacrifício de Deus, que verteu o seu sangue por nós, que entregou o seu corpo para que pudéssemos ter vida, para que pudéssemos ser salvos. Enquanto o ministério do louvor cantar mais uma vez esse cante, o Senhor vem aqui à frente, pegar o pão e o cálice, e logo após nós vamos orar. Os irmãos aqui à minha direita, bem na frente, sai do seu lugar, pega o pão e o cálice. Cantamos. Vamos a gente faltar no zelo, peça perdão ao Senhor. Diga: Deus, não deixe faltar o zelo em mim, zelo por ti, zelo pela tua obra, zelo pelo teu reino. Oh Pai, o zelo pelo Senhor se expressa pelo amor a ti, pela devoção a ti, pela dedicação a ti, Deus Pai. Obrigado pela dádiva de Jesus, o teu Filho por nós, porque por meio dele tivemos acesso à tua graça, por meio dele tivemos acesso à tua graça, Senhor. Ajuda-nos a viver a nossa vida no dia a dia como testemunhas fiéis do Senhor, como homens e mulheres zelosos por ti, que os nossos familiares, que os nossos amigos, que os nossos colegas de trabalho, de faculdade, de escola, percebam que somos pessoas zelosas pelo Senhor, porque um dia o Senhor entregou a sua vida por nós, para que em ti pudéssemos ter vida. Obrigado, Senhor, pela dádiva de teu Filho Jesus por nós, aquele que para sempre é exaltado, para sempre, para todos sempre exaltado. A ti toda a honra, a ti toda a glória, a ti todo o louvor, a ti toda a adoração. Nós vamos nesse momento comer o pão e beber o cálice. E logo após a pastora Fabiana nos conduzirá a Deus em oração. Por isso, é onde você está. Coma o pão e beba o cálice.
Obrigado, Jesus, pelo teu amor por nós. Obrigado, Senhor, pelo teu sacrifício na cruz pelos nossos pecados. Obrigado porque em Ti, Senhor, nós temos a esperança da glória. Que tudo nessa vida, Senhor, nesse tempo presente passará. Mas o Senhor, Deus, que era a nossa esperança da glória, permanecerá. O Senhor, Deus, nos tem mostrado através da tua revelação de que tudo isso aqui é passageiro, mas que o nosso lar celestial está garantido. E eu peço, Senhor, que nós viemos, estamos aqui todos os domingos. Pai, nós não estamos aqui por um lado religioso. A religião não salva, a religião não muda as pessoas. Mas quem nos transforma, quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo, é o teu Espírito Santo, é o Senhor. E é por isso que o Senhor nos convida todos os dias a termos intimidade contigo, a termos uma vida de entrega, de renúncia ao Senhor. Por isso, Senhor, estamos aqui, Pai, não por um lado, Senhor, religioso, mas para entendermos a essência, para entendermos a natureza de tudo isso, Senhor. Por isso traz entendimento do que é ser zeloso com o Senhor, do que ser andar em fidelidade a Ti, que possamos ser zelosos contigo, Senhor, como somos no nosso emprego, como somos com os nossos negócios, que possamos ser zelosos, ensinar os nossos filhos a ser zelosos com o Senhor, como nós ensinamos eles a ser zelosos com seus estudos. Oh Deus, falta tudo em nós ainda, Pai. Oh Senhor, nos proporciona mais experiências contigo, experiências que marquem a nossa vida contigo, Senhor. Precisamos te conhecer mais, a sua profundidade, que o nosso primeiro pensamento durante o dia, ao acordarmos, seja o Senhor, que possamos nos esvaziar de nós mesmos, das nossas preocupações seculares, e entender qual é o lugar do Senhor em nossas vidas, para que o Senhor nos chamou, para que o Senhor nos resgatou, para que o Senhor nos faz estarmos aqui. Oh Deus, atrai-nos para Ti, atrai-nos, Senhor. Muda, Senhor, a nossa visão do mundo, Pai, das coisas deste mundo, e nos traz para perto de Ti, para perto do Teu coração, que possamos, Senhor, agir ao Teu encontro, agir a buscar a Tua presença, agir a nos arrepender, ó Deus, das coisas que nos afastam de Ti. Oh Senhor, perdoa-nos porque muitas vezes corrompemos o nosso olhar, o nosso sentir, corrompemos, ó Deus, com as coisas que são vãs e damos mais importância para essas coisas do que uma vida de intimidade contigo. Eis aqui a tua igreja, a tua noiva, e o Senhor nos chama a uma vida de santidade, de arrependimento, e de entrega todos os dias, não somente aos domingos, mas todos os dias. O Teu sangue, Tu derramaste na cruz, em obediência ao Pai, e que possamos entender que andar com Deus é ser uma vida de renúncia, sacrifício e obediência. O zelo tem a ver com isso. O zelo tem a ver com isso. E que a paz que excede todo entendimento esteja conosco. Porque quando estamos na Tua presença, não há nada melhor, não há nada mais importante, não há dinheiro que compre a vida de intimidade, o prazer em viver
Que o amor de Deus Pai, que a graça salvadora e redentora de Jesus Cristo, que as doces consolações do Espírito Santo repousem sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti a luz do rosto dele e te dê a paz. Que sua semana seja uma semana abençoada, uma semana vitoriosa. Que o Espírito Santo te conduza e te oriente, hoje e para sempre. Amém, amém. Dê um aplauso ao Senhor. Deus te abençoe.